Olá, estamos iniciando mais um programa Mais Saúde, na TV Conceito, canal NET 24. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. E o nosso programa não tem nenhum convidado, são vários os nossos convidados. Nós estamos hoje respondendo às perguntas daqueles que se manifestaram nas ruas, nos logradouros públicos, querendo saber sobre detalhes de várias questões médicas. Para começar, eu quero responder a pergunta da dona Guacira. Inicialmente eu agradeço a sua disposição da pergunta, que é bastante interessante, viu, dona Guacira? Quais as causas que levam a ter um indivíduo pressão alta? A senhora disse bem, não tem uma causa. Existem muitas causas. E a mais frequente no meio social em que nós vivemos é exatamente a expectativa, a tensão, a ansiedade, a preocupação. Porque todas as vezes que nós estamos preocupados, dona Guacira, o nosso sistema nervoso autônomo, aquele que trabalha sem a nossa vontade, ele se expressa, ele se manifesta diante de uma possibilidade de ameaça. Então, quando nós temos qualquer situação de insegurança, qualquer situação desconhecida, e a senhora vai concordar conosco, que nós vivemos numa sociedade onde a competição é muito grande, onde as ameaças são muito grandes. E, lamentavelmente, a nossa sociedade ela foi criada, ou seja, as cidades foram criadas exatamente para que nós tivéssemos proteção. E nós estamos sentindo que as nossas cidades estão desprotegidas e nós estamos inseguros. E esta é a principal causa da hipertensão em decorrência da autonomia do nosso sistema nervoso simpático, que trabalha com adrenalina, e todas as vezes que nós sentimos alguma ameaça, nós temos, infelizmente, o aumento da pressão. Aí é que é a questão, mas talvez só esteja perguntando, e todos os nossos amigos telespectadores estejam perguntando, mas por que sobe a pressão, né? A pressão, ela sobe exatamente para defender o organismo. Porque com a pressão mais alta, você tem maior fluxo de sangue. E é através do sangue que nós levamos a energia que será transformada na célula através do movimento. Ou seja, a musculatura, ela passa a exercer melhor o seu papel de contração, defesa, fuga, luta, e por isso nós temos o aumento da pressão. E também com o aumento da pressão nós oferecemos maior fluxo que leva glicose, leva vitaminas, sais minerais, triglicérides, colesterol, que são elementos fundamentais na gênese da energia. Então a insegurança, de uma maneira geral, é o principal determinante do aumento da pressão. A senhora quer ver um outro problema? Quando nós estamos com a pressão alta, de uma maneira geral, ela foi estabelecida porque nós estivemos diante de situações de estresse. Mas, todas as vezes que nós estamos ameaçados, nós tentamos ingerir mais alimentos, porque é a forma de preservar o organismo. Isso é instintivo. E todas as vezes que nós comemos mais e nós não queimamos, nós armazenamos. E quando você armazena, você cria barriga, a perna engrossa, o tronco aumenta, e isso significa uma área corporal maior. E uma área corporal maior precisa de mais força do coração, precisa subir a pressão para irrigar. Além disso, nós temos várias alterações que são exatamente as questões chamadas de metabólicas. Porque engordar parece uma coisa simples, mas não é simples, porque o organismo não foi feito para engordar. O organismo foi feito para manter uma forma, para manter uma certa quantidade de células adiposas. E quando nós ultrapassamos, as células adiposas elas são muito ativas, elas requerem muita insulina para elas continuarem guardando. E nós vamos aumentando a quantidade de ingesta, porque essa insulina, agora para nutrir, vamos dizer assim,
a célula adiposa, nós tornamos a musculatura, pela inatividade, insensível à insulina. E a insulina, sabe o que ela faz no rim? Ela segura sódio, ou seja, sal e água. E isso aumenta também a pressão. Uma outra questão interessante que a senhora fez, quer dizer, quais são os sintomas da pressão alta? A pressão alta não tem sintoma. Ela é uma doença silenciosa. Há pouco tempo, ou seja, há alguns anos, ela foi denominada como o assassino silencioso. Aquele que fica atrás da porta, à espreita. E, lamentavelmente, isso acontece, porque as pessoas estão achando que está tudo bem. Mas o que está acontecendo é que elas estão sob estresse, elas estão comendo muito, elas estão aumentando o peso, a atividade de insulina para nutrir as células adiposas aumentou bastante, está retendo sódio, a pressão está subindo e a pessoa não sente nada. E de uma hora para outra ela pode ter um evento cardiovascular, ou seja, ela pode ter um derrame, ela pode ter qualquer tipo de alteração. Infelizmente, a pressão alta não dá sintoma. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dor de cabeça, tontura, um zumbido, estrelinha na vista, sensação de cansaço quando sobe uma ladeira ou uma escada ou carrega um pacote relativamente pequeno que estava acostumado. Então, a pessoa tem que começar a desconfiar e de tempo em tempo verificar a sua pressão. É importante que a gente sempre esteja atento à possibilidade do aumento da pressão. Isso quer dizer que de tempo em tempo, pelo menos cada 6 meses, se você não tem pressão alta, cada 6 meses. Agora, se a sua pressão está ali no limite, né, querendo ali passar dos 90 ou 9, né, que a gente diz, pressão 14/9, ainda está numa faixa de normalidade, se você for menor de 60 anos. Se você for maior de 60 anos, a sua pressão pode ser aceita até como 15/9. Mas não é um bom nível, porque a hora que você faz exercício, a sua pressão pode extrapolar e pode subir um pouco mais, e isso significa sobrecarga do coração. Nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, voltamos já já.